Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. China habilitou 7 frigoríficos de Santa Catarina para exportação de miúdos de suínos. Ritmo de comercialização de soja recuou significativamente no Brasil. Exportações brasileiras de carne bovina fecharam o mês de outubro com recorde em faturamento e nos volumes embarcados. Avanços na alimentação, genética e manejo na produção de carne bovina. Estados Unidos mantém barreira à carne brasileira e nós vamos falar também sobre o dilema da economia, quais países podem sofrer recessão econômica em 2020. O Agora Agro já está no ar. A informação publicada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aponta que a China habilitou 7 frigoríficos de Santa Catarina para exportação de miúdos, pés, língua, focinho, máscara, orelha e rabo. Segundo ela, as novas habilitações são resultados das tratativas realizadas durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Ásia. Os estabelecimentos são BRF de Campos Novos, Pamplona Alimentos de Presidente Getúlio e Rio do Sul, Cooperativa Central Aurora Alimentos de Joaçaba e Chapecó e Seara Alimentos de São Miguel do Oeste e Itapiranga. O anúncio foi feito agora pelo Ministério da Agricultura e anima muito o setor, que espera faturar por volta de 15 milhões de dólares por mês com os novos embarques. De acordo com a ministra da Agricultura, as exportações de miúdos pelas plantas catarinenses podem ter início imediato. Medida vai movimentar a economia catarinense e gerar mais renda para os produtores rurais. O país asiático, a China, enfrenta uma grave crise na suinocultura devido aos casos de peste suína africana que já levaram ao abate sanitário de mais de 6 milhões e 900 mil animais no continente. A China vive um momento muito delicado e deverá aumentar as importações de carnes ao longo dos próximos meses. Santa Catarina já é um grande fornecedor de proteína animal para os países asiáticos. Tem a confiança do mercado e o grande diferencial de ser uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Ano passado, as agroindústrias instaladas lá em Santa Catarina faturaram cerca de 41 milhões e 500 mil dólares, com a exportação de 41 mil toneladas de miudezas de carne suína. O ritmo de comercialização de soja recuou significativamente no Brasil, devido à disparidade entre os preços pedidos por vendedores e os ofertados por compradores. Além das incertezas quanto à produção mundial da safra 2019-2020, as desvalorizações do dólar frente ao real e dos contratos futuros na Bolsa de Chicago ampliaram a diferença entre os valores. De um lado, produtores brasileiros consultados pelo CPEA se mantêm retraídos nas comercializações dos lotes remanescentes da safra 2018-2019 e limitam a oferta de contratos para 2020. Assim, muitos sojicultores mostram preferência por vender FOB em detrimento de exportar, devido ao preço mais atrativo ofertado pelas indústrias domésticas. FOB é uma sigla que identifica uma expressão em inglês que significa free on board, que significa livre a bordo. Nesta modalidade de frete, o destinatário, aquele que comprou a mercadoria, se responsabiliza pelos custos e riscos do transporte da mercadoria que está sendo importada. Uma nova representante de indústrias, por sua vez, sinalizam estar com os estoques reduzidos de grãos, com lotes para esmagar até meados de novembro apenas. Quanto aos preços pesquisados pelo CPEA, indicam que, embora tenham registrado queda, a média de outubro supera a de setembro, refletindo a maior demanda. As exportações brasileiras de carne bovina fecharam o mês de outubro com recorde em faturamento e nos volumes embarcados.
Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, que foram divulgados agora pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, o volume exportado em outubro foi de 185.500 toneladas, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado representa o maior volume mensal já embarcado pelo país e o maior faturamento em um mês. Em relação ao faturamento, o mês de outubro fechou com receita de 808 milhões de dólares, 30% acima do mesmo mês do ano passado. Se comparados ao mês de setembro, os resultados de outubro apontam alta de 33% no faturamento e 28% no volume embarcado. Quando se olha o acumulado do ano, o resultado também é positivo. De janeiro a outubro deste ano foram exportadas 1.463.000 toneladas de carne bovina, com receitas de 5,7 bilhões de dólares, um crescimento de quase 10% em volume e 7,5% em receita ante o mesmo período do ano passado. Os resultados mostram a consolidação da carne brasileira nos principais mercados internacionais. Um dos principais aspectos para esses resultados é o avanço das exportações para a China, que em outubro somaram 65.800 toneladas, um crescimento de 62% em relação ao mês anterior. Quando se observa os tipos de produtos, as vendas de carne in natura, elas registraram uma alta de quase 30% em relação a setembro, somando 160.000 toneladas. E depois do intervalo vamos falar sobre os avanços na alimentação, na genética e também no manejo da produção de carne bovina. E vamos falar também sobre a barreira à carne brasileira imposta pelos Estados Unidos. Vamos falar também sobre o dilema da economia. Quais países podem sofrer recessão econômica em 2020? Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu conversei com um especialista em pecuária de corte e nós falamos sobre os avanços na alimentação, na genética e no manejo na produção de carne bovina, principalmente sabendo que a pecuária de corte brasileira tem um mercado aberto pela frente. Confira. Dr. Flávio Dutra, como é que está a situação da pecuária hoje diante desses avanços tecnológicos, desse encurtamento da idade do abate, da precocidade de novas raças, vamos dizer assim, um novo tipo de manejo para a produção de carne? Como é que está a situação da pecuária hoje? Como é que o senhor enxerga? Bem, Toninho, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que o pecuarista que está nos assistindo tem que perceber que as mudanças tecnológicas foram muito grandes, né? Nós dois aqui já estamos ficando meio ultrapassados, né? Mas logicamente que não, porque a gente está correndo atrás de informação. Isso é importante para o pecuarista também. Pensando, por exemplo, idade de abate. Por exemplo, hoje o principal importador de carne no Brasil é a China. E China quer boi abaixo de 30 meses. Então, se você é um pecuarista que produz boi de 4 anos e vai querer vender para o frigorífico vai falar assim, eu não quero seu boi. Então, se você faz um boi de 4 anos, você imagina a distância que você está para bater um boi de 2 anos e meio. Você está muito longe. Então, se você está muito longe da tecnologia, começa a se aproximar para ela, porque o mercado está exigindo isso, né? E quem vai determinar o que quer comprar, obviamente, é o mercado. E o frigorífico está atrás de boi que atende esses diversos mercados, quer seja mercado externo e mercado interno. Então, isso é o primeiro passo que o pecuarista precisa de ter. E para isso você precisa de informação, né? Então ele tem que gerar informação. E na fazenda hoje, na fazenda de pecuária de corte, é difícil você chegar numa fazenda, às vezes o pecuarista tem um monte de dados. Mas aquele dado gerar uma informação e essa informação ela ser utilizada para uma tomada de decisão
É muito difícil. A distância é muito longa. A distância é muito longa. E pode ser que a hora que você assusta para tomar uma decisão, usando o linguajar do pecuarista, a vaca já foi para o brejo. Né? Então, assim, hoje a margem da atividade não é só das fazendas, não. Né? Se você for conversar com o dono do supermercado, o dono da lojinha da esquina, ou seja, está todo mundo numa dificuldade muito grande em termos de margem. E a forma que a gente tem de poder tentar melhorar essa margem é produzir mais na mesma área de terra que eu tenho. E no mesmo tempo, menor tempo. E no menor tempo. Porque tempo é dinheiro. Né? Quanto custa um arrendamento por mês numa cabeça? Você imagina, eu vou deixar meu boi mais 2 meses aqui na fazenda. Quanto que ele custa para ficar lá? Eu vou esperar a arroba subir R$1. A arroba sobe R$1 num boi de 20 arrobas, você teve uma receita bruta de R$20. Se você ficar com ele 2 meses lá na fazenda, um arrendamento de pasto, teoricamente já comeu R$50 do seu boi. Olha que negociação que você fez. Na sua experiência, que eu sei que tem muita, e o senhor convive com muita gente, dá palestra, conhece o Brasil inteiro e outros países, a nossa pecuária, ela é lucrativa? Eu acho que hoje nós temos uma parte dos pecuaristas ganhando dinheiro, tá? E até ganhando mais dinheiro do que a agricultura. O problema é que é uma pequena parte. E o que é a característica desse pecuarista? É um pecuarista que tem foco em gestão de dados, gestão da informação. É empresário, para ele tomar a decisão. E uma grande massa dos pecuaristas não se preocupa com isso. Por quê? Porque ele tem a cultura, mas lá atrás eu tinha muita margem, eu comprava fazenda. Então, assim, muitas vezes o pecuarista fica colocando a culpa na arroba do boi, para atender a sua frustração de não estar ganhando dinheiro. A arroba do boi, quem vai definir é mercado. Né? Então você tem que atender o mercado. Se o seu boi atende mercado, pode ser que o frigorífico vai começar a separar, e já está separando, pagando mais para o boi que atende aquele mercado. Então nós temos uma gama muito grande de pecuaristas que estão fora dessas fazendas lucrativas. Do mesmo jeito que é difícil para o produtor, às vezes, produzir, pegar um garrote e levá-lo a 600 quilos, por exemplo, também é muito difícil para o frigorífico pegar um boi e sair repartindo esse boi, rachar esse boi e sair vendendo. Não é fácil. Quer dizer, tem que ser muito profissional para fazer isso. Hoje a gente vê assim, por exemplo, países como a Europa, entendeu? Cota Hilton, por exemplo, ele não leva o boi inteiro, ele leva só 4 cortes. 4 cortes que representam em média aí 10, 12% do boi. E o que ele vai fazer com os outros 90% do boi? Vai vender para quem? Por exemplo, se for um boi de 3 anos de idade, já não vende para a China. 3 anos. Agora você imagina, se não vender para a China, vou vender, por exemplo, para o Chile. O Chile exige pH. Que é outra questão, né, que é complexa. Por exemplo, se o boi está estressado, ele dá pH alto. Ou seja, não está habilitado para poder vender para a China. Ou seja, hoje o pecuarista tem que começar a sair de dentro da caixinha e começar a olhar o que eu tenho com isso. Não, você tem tudo a ver no seu negócio. Porque o boi sai da sua fazenda. O boi sai da sua fazenda, é isso aí. Bom, a pecuária tem saída se quiser. Certamente, né? Nós estamos aqui num evento de tecnologia com mais de 800, 900 pessoas que estão aqui correndo atrás de informação. Quem quiser sair e correr atrás de ganhar mais dinheiro, tem que correr atrás, ou seja, tem que largar menos hora de curral e mais hora de estudo. Interagir com as outras pessoas que estão fazendo o dever de casa. Não é vergonha nenhuma copiar, mas copiar o certo. E não precisa inventar muito não, né? Já tem muita coisa pronta, né? O que precisa saber é o seguinte, uma recomendação para a gente poder pensar. Quanto é que os seus animais ganham de peso na época das águas na sua fazenda? Responde. Se o seu animal ganhar 700 gramas na época das águas menos com sal mineral, você é um pecuarista que está ficando fora do jogo. Porque se ele ganha 700 gramas na época das águas, que é a melhor época do ano, a arroba mais barata, você imagina o que ele vai ganhar no outono e que mais ainda que ele vai ganhar no inverno. Não vai ganhar nada, ou seja, não fecha essa conta. Mas se você pecuarista, é um pecuarista que faz investimento em pasto no principal ativo da sua fazenda e já consegue taxas de ganho de 800 gramas ou acima, você está no caminho certo. Então é o seguinte, usa o seu período de águas para saber onde você está. E depois do intervalo, vamos falar sobre a barreira à carne brasileira imposta pelos Estados Unidos. Vamos falar também
sobre o dilema da economia. Quais países podem sofrer recessão econômica no próximo ano? Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora e nós vamos falar sobre alguns temas interessantes. Mas nós vamos começar falando sobre o preço da arroba do boi gordo no mercado futuro. Luiz, tudo bem? Tudo bem, Toninho. Muito obrigado mais uma vez, Luiz, por participar aqui do nosso programa e trazer temas interessantes, principalmente quando a gente fala do que vai acontecer, né? É verdade. Previsão. Como é que anda aí a situação do preço do contrato futuro do boi gordo? Toninho, como você tem falado aqui em vários programas anteriores, né, o mercado para o boi está excelente. Uma das causas disso foi o problema que nós já falamos também sobre a questão da gripe suína na China, né? Fez com que o consumo de carne, o Brasil exportasse muito, tanto é que em outubro tivemos recorde de exportação e recorde de financeiro. E em outubro o contrato rompeu, nós rompemos a barreira que nós tínhamos que limitava o contrato em R$160 a arroba, era o nosso recorde, e nós rompemos aí a casa dos 190 e na última quarta-feira o mercado trabalhou até acima de R$192 a arroba do boi. Você inclusive preparou um quadro, né, um material? Sim, nós temos um gráfico aí, né, mostrando essa evolução da arroba do boi, né? Exatamente, nós temos um material aí onde nós mostramos a evolução aí, Antônio, do mercado de agosto para cá, e você observa aqui que no dia 10 de setembro nós tivemos aí o boi trabalhando em 163, né? O mercado trabalhou 163 em setembro e buscou, depois disso aí, foi buscando preços e rompeu a casa dos 160 e chegou no 190 aí em outubro. O que isso representa para quem estava no mercado? Quem entrou aí nessa ponta aí e acertou a compra de boi em setembro, colocou na carteira aí 15% de ganho no bolso, aí, quase R$25 a mais por arroba. Isso mostra que o produtor tem que buscar as ferramentas de proteção, Antônio, porque agora com o preço do boi batendo 192, nós estamos falando de um boi aqui em Goiás a 181, a 182, 183. Isso no mercado futuro. Quando eu uso o mercado futuro para me proteger, eu já trago o boi no físico nessa realidade. Então a gente começa a enxergar um preço lá na frente, no maio, interessante. O produtor tem que enxergar agora o mercado futuro como uma forma dele fixar preço e travar preço pegando o mercado em alta nesse momento. Não ficar sempre acreditando que tudo vai subir, que ele vai ter uma situação tranquila para negociar seu gado. Muito pelo contrário, né, Luiz? A gente já vem falando há muito tempo que nós estamos trabalhando e orientando, falando para o produtor que essa ferramenta da Bolsa Mercantil e Futuros, da B3, é algo que o pecuarista tem que começar a entender. Já tem gente que já despertou e está ganhando dinheiro com o preço da arroba do boi. Exatamente. Quer dizer, nós estamos aí agora já fechamos o mês de outubro, estamos entrando em novembro, a arroba do boi vai continuar subindo, o mercado futuro ele é garantido, agora cabe a você a participar, a utilizar dessa ferramenta para, vamos dizer assim, ficar tranquilo. Muita gente ainda, Luiz, tem na cabeça que bolsa é um negócio altamente perigoso. Não é desse jeito que funciona a bolsa em relação a soja, milho, a commodities. E a nossa função é justamente tirar todas essas dúvidas aí do produtor para ele poder participar com segurança e garantia desses instrumentos de trava de preço, né? Pois é, e na contramão da bolsa, o que aconteceu agora? Os Estados Unidos ainda mantêm uma barreira contra a carne brasileira, né, Luiz? Que é um outro tema. Antônio, em 2017, em junho de 2017, nós gravamos um programa, eu e você, falando justamente do embargo da carne americana
dos americanos da nossa carne. Foi justamente um embarque de carne para os Estados Unidos que estava com abscesso, ou seja, inflamações. É verdade. E nesse momento os Estados Unidos embargou a carne americana. O que aconteceu? A carne brasileira, né? E o que aconteceu de lá para cá? O mercado esperava que os Estados Unidos abrissem essa condição de negócio aí com o Brasil, mas infelizmente as negociações não andaram porque os Estados Unidos esperavam a liberação das importações de trigo pelo Brasil em relação a tirar um pouco desse trigo da Argentina e comprar dos Estados Unidos, e acabou que o Brasil abriu a situação de mercado para o etanol americano e infelizmente a contrapartida americana não veio, e o que a gente entende do lado político é que houve uma represália política em relação ao trigo. Na verdade é mais um jogo político do que qualidade de carne, né, Luiz? É verdade. Uma outra situação, Luiz, mas isso eu acho que é reversível, né? Na verdade a gente a gente espera que seja assim, mas veja bem, os americanos vieram aqui no Brasil pela segunda vez, visitaram 5 frigoríficos e os 5 foram condenados. Então eles precisam explicar por que foram condenados esses frigoríficos aí. Porque, na verdade, esses frigoríficos abastecem o mercado interno também. Então, o americano, houve uma pressão para liberar a importação do trigo, mas os americanos precisam provar por que essa carne não foi aprovada, porque essa carne está sendo produzida com qualidade e respeito aos padrões de qualidade no Brasil. Então, é uma pressão mais política do lado dos Estados Unidos, porque já conseguiram colocar a liberação do etanol e agora estão querendo colocar aí a liberação das importações do trigo. O Brasil não apoiou essa liberação do trigo porque apoiava na Argentina o candidato que foi o Macri, que perdeu as eleições. Então tudo isso, Antônio, virou essa sopa que agora o Brasil vai tentar resolver da agora para frente, né? Luiz, tem um outro detalhe que eu gostaria de conversar também, é sobre destaques na Ibovespa, vamos dizer assim para você entender, compra de ações na Bolsa, agora no mês de outubro. Todo mundo conhece o Magazine Luiza, já ouviu falar, é uma empresa em franco crescimento, né, Luiz? Exato. Com uma administração fantástica. Só para você entender, se você tivesse R$10.000 no começo de outubro e tivesse comprado ações da Magazine Luiza, você tinha fechado no final de outubro, dia 30, com basicamente 12 mil e poucos reais, né, Luiz? Na verdade... Foi até um material que você preparou, né? Um destaque. Isso, na verdade, o seu exemplo foi 100 mil que você falou? 10 mil. 10 mil, exatamente, porque o que houve um crescimento de aproximadamente 20%, 21%, né? Então, o Magazine Luiza cresceu aí em torno de 20%, a rede Drogasil cresceu de 14%, a Raia Drogasil, né? Temos a Gol que cresceu 13%, a Cyrela, que houve um crescimento de 11,98%, a Bolsa veio crescendo no Ibovespa acima de 2,38%. E o que isso mostra, Antônio? Mostra que o brasileiro está indo para a renda variável, porque a Selic agora trabalhando com 5%, você tem a questão da poupança que para te rentabilizar vai limitar muito os seus ganhos. E o brasileiro vem para isso, não quer dizer que a Bolsa deu só lucro, Antônio, nós temos do outro lado aí também, tem um lado negativo que eu posso também mostrar também as 5 piores aí no mês de outubro. Mas o brasileiro tem que entender que agora tem novos meios para ele investir seu dinheiro e poder fugir dessa taxa que agora parece que veio para ficar, que são os juros mais baixos no mundo e no Brasil. É verdade. Ô Luiz, e para finalizar, 2020 está um zum, conversa daqui, conversa dali, que nós podemos ter alguns países em recessão econômica. Isso procede? Procede porque isso aí, Antônio, você lembra quando nós falamos que quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama? Isso é o que eu queria dizer com isso, a China e os Estados Unidos. Quando há essa briga, a China e os Estados Unidos, não é uma briga só uma briga de vizinhos. Isso afetou vários países do mundo, inclusive o próprio Brasil, né? Quando a gente fala em uma possível recessão e um perigo, a gente tem receios aí com a Alemanha, a própria Turquia, a Itália, né? A Argentina, que houve uma redução agora, o Equador. Então tem alguns países que estão mais sensíveis ao momento mundial. Então nós precisamos observar isso aí também. Se sensibilizar lá, pode ter certeza, vai respingar na gente. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa.
Muito boa conversa hoje e até o próximo. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: desafios preparam pessoas comuns para futuros extraordinários. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.